que estudar matemática. Para iniciar a sua preparação, o ideal é pesquisar sobre o certame os editais anteriores e separar os assuntos mais recentes nas provas. Então você tem que separar os editais anteriores, antecessores, que obteram uma prova, edital de concursos de Enem, para você examinar, ler e compreender, pesquisar. Então, para iniciar sua preparação, o ideal é pesquisar sobre o certame os digitais anteriores e separar os assuntos mais recentes nas provas. Bons hábitos. Estudar para concurso público requer que você mantenha uma rotina. Você tem uma rotina. Dessa maneira você consegue garantir um aproveitamento muito melhor dos estudos. Mantenha o foco. Mantenha a atenção. Esqueça Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, SMS, etc. Deixe as redes sociais e os jogos para outra hora e volte completamente sua atenção para os estudos. Publicidade. Para manter o projeto desse aplicativo gratuito e sustentável, este aplicativo contém publicidades ADS. A equipe Superleve agradece a sua compreensão. Ok. Revisão de conteúdo. Qual é o nome da matéria? Revisão do conteúdo. Tem diversas maneiras. Matérias. Ok. Frações. Ok. Comerciais irrelevantes. 2 minutos. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia correspondente a 1/8. 1/8. Abre e fecha parênteses. Desceu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi 3/8. Abre parênteses. 3/8, fecha parênteses, da pizza. Então, se ela comeu 3/8, 1, 2, 3. Então daí divide, né? Então, numerador e denominador. O numerador é o de cima, como mostra a fração de baixo. Então, 1/8, 2/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui ainda tá 8. Ok, vamos seguinte ler aqui. É importante lembrar que as frações, o termo suspeito é chamada de números, enquanto o termo inferior é chamado de
denominador. Então, o inferior é denominador, que é a parte de baixo, depois do tracinho, e a parte de cima. Importante lembrar que as frações, é uma fração, que as frações é termo superior é chamado de numerador. Então, é termo superior, ele é de cima, ele é o primeiro. E o numerador é de baixo, tipos de frações, entendeu? Chamado de, enquanto o termo inferior é chamado denominador, inferior de baixo, que é o número 2. Então, ok. Fração própria. O que é fração própria? Aqui, fração própria, fração imprópria, fração aparente, ok. Então, fração própria são frações em que o numerador é menor que o denominador. O numerador é menor do que o numerador. Ok. Ou seja, representa um número menor e um inteiro. Então, o número menor é em cima e o maior é embaixo. Ok. Fração imprópria. O que é impróprio? São frações em que o número é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Então, isso aqui é impróprio. O número maior em cima e o menor embaixo. Então, isso que é fração imprópria. Então, como o 5 em cima e o 3 embaixo. Agora, fração apartente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um numerador inteiro escrito em forma de fração. Exemplo, 6 terço igual a 2. Aparente, que é parecido. Aqui, ó, fração mista. Fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária representativa por números mistos. Exemplo, 12-6. Um inteiro e 2 sextos. Então, abre e fecha parênteses, está escrito um inteiro e 2 sextos. Diferente. Uma observação. Então, o que é observação? Há outros tipos de frações. Vírgulas são elas. Ponto. Equivalente, traço. Irredutível. Unitária e egípcia. Décima. Composta contínua algébrica. Algébrica. Operações com frações. Então tá. Para somar frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Contudo, se os denominadores são diferentes, antes de somar devemos transformar as frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Nesse caso, calculamos o mônimo múltiplo comum, abre parênteses, MMC, fecha parênteses, entre os denominadores das frações que queremos somar. Esse valor possa a ser o novo denominador das frações. Além disso, devemos dividir o MMC encontrando pelo denominador.
e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Esse valor possa a ser um novo numerador. Então, ele é dividido. Corresponde a esses exemplos. Então, tudo 9. Então, 5, um exemplo A, 5 mais 2, 7. 9 mais 9 mais 9. Aqui corresponde que ele não divida. Tá. Aqui, ó, B. 1 mais 2, que é 3 vezes 1. Ele divide com 1 de novo. Tem 3 vezes 1 mais 5,2 de igual a 3 mais 10, fica 3. Ok. Subtração. A subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma. Ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Se forem diferentes, fazemos os mesmos procedimentos da soma para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Assim, podemos efetuar a subtração. Exemplo, multiplicação. A multiplicação das frações é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. Exemplo, divisão. Então, a soma e a divisão são semelhantes, mas não iguais. Na divisão entre duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, inverter-se o numerador e o denominador da segunda fração. Agora o resto não dá pra ver. Ok. Então é isso.